Passo ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, pastor? Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de junho de 2025. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Agente Dias. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos nobres colegas. Presidente, é uma semana muito triste para a gente da Guarda Civil Municipal da Serra, que a nossa ex-comandante Laís Araújo perdeu o seu bebê com 12 dias de vida, o pequeno Ravi, que lutou bravamente durante algumas cirurgias que ele passou. Eu fui no velório para prestar meus sentimentos a ela e confesso que não é algo fácil ver uma mãe chorando pelo seu filho. Eu não consigo mensurar e imaginar a dor que ela estava sentindo. Deve ser uma dor terrível. Eu não sei se existe uma dor maior nessa terra. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio ao pequeno Ravi. E, comandante Araújo, que Deus te abençoe, que a senhora possa, com o tempo, superar isso. Eu tenho certeza que Deus vai te conceder uma família maravilhosa num futuro breve. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Eu ainda não sabia, né? Fiquei agora mais triste do que ainda estava. Mandar um abraço para a família. Que Deus possa confortar um momento tão difícil de perda. Eu imagino, para uma mãe, para a expectativa de toda a família, não deve ser fácil. Então, que Deus possa dar toda a força necessária para que ela possa enfrentar esse momento. Quero registrar também a nota de pesar da Regina Célia, professora do bairro Barcelona, foi minha professora na Escola Cisernando Pechincha Filho, foi também pedagoga no CEMEI Marília Modesto, uma mulher, vários moradores, está ali no telão, essa nota de falecimento da Regina Célia Nascimento, vários amigos, colegas, moradores do bairro, foram alunos da Regina Célia. Então, desejar à família, né, o meu pesar, que Deus possa confortar o coração de cada um, né, dos familiares e amigos dessa professora, que foi tão importante na vida de vários moradores do bairro Barcelona, através da educação.
Então, fazer esse registro, presidente, e fazer um registro, desejar os meus parabéns. Nesse final de semana, o time do Espírito Santo Master foi campeão no Brasil Master Cup de handball, na categoria 30 e 37, realizado lá em São Paulo. É a maior competição master de handball da América Latina. Levaram o nome do Espírito Santo. São vários atletas também aqui do município da Serra. Destaque, né, para as atletas aí, Larissa e Renata, que jogaram o fino do handball. Um abraço especial para minha amiga Belisa Holanda, né, minha grande amiga, esposa de um assessor meu, que estava lá também representando o Espírito Santo e levou o Espírito Santo e o município da Serra no ponto alto do pódio. Então, parabéns aí, equipe de handball. Obrigado, e pedir, né, presidente, também, assim como a gente diz, 1 minuto de silêncio. Presidente, concede a palavra? Com a palavra, vereador Leandro Ferraz. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade, cumprimentar os nobres edis dessa casa, nossa galeria, quem nos assiste pelo YouTube, e dizer que amanhã, terça-feira, o programa Sementes inicia oficialmente sua fase de aceleração, um evento especial em Jardim Limoeiro, Serra. O encontro será realizado de 9 a meio-dia na Reserva Paineiras. Apresentará as startups selecionadas para atuar em 9 municípios da região do Rio Doce. Os projetos selecionados abrangem áreas como sustentabilidade ambiental, turismo, educação, saúde pública, segurança alimentar, mobilidade, agroecologia e agricultura sustentável, dentre outras. A cerimônia marca o início da jornada de 50 startups selecionadas por meio de edital público, que receberão um suporte de 100 mil cada para impulsionar seus negócios e desenvolver soluções inovadoras em Colatina, Linhares, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Marilândia e Serra. Parabéns ao nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas. Concede a palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Castro Ceará. Eu vou passar para a nossa vereadora em respeito. Com a palavra, vereadora Andréia Duarte. Boa tarde a todos. Quero aproveitar e parabenizar a equipe Pitbull de Cidade Pomar, que consagrou-se campeão da Copa Sudeste 2025 e obteve vaga para o Campeonato Brasileiro de Futsal em São Paulo. Quero parabenizar o Mr. Washington. Tá? Fica aqui o meu parabéns para toda a equipe e que possamos ter mais vitórias no próximo ano. Obrigado, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Castro Ceará. Primeiramente, boa tarde a todos. Assim como o nosso colega de plenária, tomei conhecimento agora da grande perda, né, do bebezinho da nossa ex-comandante Laís, que Deus possa confortar o coração da Laís, dos seus familiares, né? E eu quero pedir também 1 minuto de silêncio, presidente, para a Laudiceia Silva do Rosário. Laudiceia tinha apenas 36 anos, moradora de Nova Almeida, irmã do nosso colega Bruno. A Laudiceia passou mal, foi para o UPA de Castelândia e retornou para a sua residência. Agravou-se o seu quadro clínico, ela retornou para o UPA de Castelândia e ali ela ficou sendo medicada. Entretanto, segundo informação dos familiares, ela necessitava de uma unidade hospitalar, diga-se de passagem, porque o que ela precisava, o UPA de Castelândia não tinha condições de ofertá-la. E quando então conseguiram uma vaga para essa serrana, ela iria para Guarapari. E aí a comunidade, algumas pessoas se moveram, não deixaram ela ir para Guarapari. Quando ela chegou no Hospital Jaime dos Santos Neves, segundo o familiar, o médico disse: é tarde demais, por que demorou tanto tempo? É por essa razão que esse vereador continua insistindo que se faz necessário a reabertura de um pronto atendimento hospitalar no nosso município de Serra.
Agora perdemos uma jovem de apenas 36 anos de idade. Até quando nós vamos passar por isso? A cidade com a maior renda per capita dos nossos 78 municípios, não temos um pronto-socorro hospitalar com estrutura para salvar vidas. E nesse domingo, um domingo triste para essa família de Nova Almeida, teve de sepultar uma jovem de apenas 36 anos, que muito tinha a contribuir com essa cidade e, infelizmente. Então, eu peço aqui um minuto de silêncio, em nome da Laodiceia, também em nome desse bebezinho que tanto foi esperado pela nossa comandante da guarda. E agora, falando de coisa boa, eu quero agradecer ao nosso secretário Anivaldo Dias, quero agradecer ao nosso prefeito Everson Meirelles, um dos pedidos que nós fizemos em relação ao loteamento do Alemão. A área foi limpa, mas acreditem, no mesmo dia, enquanto a equipe estava fazendo a limpeza, havia pessoas jogando lixo no canal para prejudicar aquela comunidade. Então, é necessário educação ambiental, é por isso que eu digo que a educação ambiental tem que vir da escola, deveria ser matéria primária, para que nós pudéssemos termos adultos amanhã preparados para cuidar do nosso meio ambiente. Então, aqui, meu muito obrigado, Anivaldo, meu muito obrigado, prefeito Everson Meirelles. E o nosso sonho é para que esse local não tenha mais aquele esgoto a céu aberto, que a gente possa circular com tranquilidade e cuidando daquela família, daquelas famílias. Muito obrigado. A palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas vereadores, vocês que estão na galeria e quem acompanha também pelos canais oficiais da Câmara da Serra. Eu queria registrar aqui hoje que a gente tem um projeto sendo lido no expediente do dia que fala sobre shopping centers localizados na Serra disponibilizarem aparelhos abafadores de ruídos para pessoas com transtorno do espectro autista e aproveitar para registrar que esse mês de festa junina tem muita queima de fogos, e fogos de artifício sonoros são proibidos por lei municipal e por lei estadual. Então, pedir às lideranças de bairro, aos vereadores que também têm seus bairros de origem, que nos ajude com isso, porque quem tem autista em casa, idoso, acamado, pessoas com problema de audição e animais sofrem muito com os barulhos de fogos. Gostaria também, soube aqui agora, pela fala do vereador Dias, do falecimento do filho da Laí, Ravi, né? Do Ravi, eu não sabia, se soubesse, teria ido levar o meu abraço, dizer que eu também perdi 2 gestações. Eu nunca falei isso publicamente e eu evito falar um pouco disso, ainda não falei sobre isso na minha rede social, mas perdi em 2022 e 2023, quando todos vocês já me acompanhavam. O único vereador daqui que sabia à época era o Alex Bulhões, que era um amigo que me ajudava a monitorar aí o nível de estresse. Eu sei o que é isso. Talvez um dia eu fale mais sobre esse assunto. Dizer, Laís, que Deus tem um plano na vida de cada um, que cada um está aqui porque tem uma missão, que você tenha força para superar esses dias, meses, anos, talvez uma vida inteira. E conte comigo, com o nosso mandato, e lembra disso, que todo mundo tem uma história escrita por Deus e nem todas nós teremos a mesma história das outras mulheres. A gente precisa entender isso. Quando a gente pensa em maternidade, em gestação, porque é uma cobrança, né? Você nasce mulher e as pessoas perguntam, você casa, pergunta se vai ter um filho, se tem um, pergunta se não vai ter um irmãozinho. Se tem um irmãozinho, já fica perguntando o que vai fazer dali para frente. É uma cobrança social muito grande. Mas a gente tem cada uma história para construir.
e cada um tem a sua missão aqui. Eu espero que você tenha muita força, sabedoria, que Deus conforte o seu coração, os seus familiares. E quem sabe um dia a gente toma um café para falar sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza que você é jovem, tem muito tempo pela frente, daqui a pouco vão chegar outros bebês na sua vida e você ainda vai ser uma mãezona, se Deus quiser. É isso. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fred. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres colegas vereadores, os internautas que nos assistem, os funcionários dessa casa. Hoje, passando aqui para, mais uma vez, agradecer o nosso grande evento realizado nesse final de semana, São João de Ferro Rosa. Foram 3 dias de muita alegria, diversão, né, e muito entretenimento. E o melhor de tudo, muita renda, que fomentou o nosso comércio local. Né, parabenizar o Paulo, lá em nome do Paulo, eu cumprimento todos dos trailers lá da praça, dos quiosques, o nosso prefeito Edson Meirelles, o secretário Anderson, que nos deu apoio, a nossa polícia militar, que esteve junto durante os 3 dias de evento, a nossa guarda municipal, e a todos que compareceram a esse grande evento. Graças a Deus, como sempre realizamos aí sem nenhuma ocorrência. E se Deus quiser, né, as pessoas aí que estão acostumadas ao maior arraial do Espírito Santo, é a maior festa da Serra, que é o Arraial da Vila. Se Deus quiser, estamos junto com o prefeito aí, programando para ser no primeiro ou segundo final de semana de agosto. E já convido todos os colegas vereadores para estar presente lá e todos que nos assistem aí. Obrigado, presidente. Tenho dito. Presidente, concede a palavra? Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, os amigos que aqui estão. Boa tarde a quem nos assiste também de maneira online, via canal do YouTube. Presidente, eu quero me compadecer aqui também com a Laís, eu não a conheço pessoalmente, mas acredito que a maior dor de um ser humano seja a dor de perder um filho. Que o Senhor possa confortar o coração dela, a família, o marido, e que o Senhor Jesus possa trazer paz aí nos próximos dias. E certamente, como a vereadora Rafaela disse, ela é nova e Deus dará outras oportunidades, e certamente nós veremos a Laís aí com seus filhos, né, nos braços e nos alegraremos muito. Mas nesse momento, ficam as minhas orações e as minhas condolências. Senhor presidente, nós vimos ultimamente algumas matérias dizendo que a Serra está entre as 10 cidades do Brasil com maior índice de latrocínio. E contra fatos não há argumentos, ainda que alguns dizem que a Serra está uma uva, de uva só tem a cor do sangue. Nós tivemos recentemente, na verdade, na última quarta-feira, no bairro Alterosa, alguns vereadores que conhecem Alterosa, e inclusive alguns vereadores que já tentaram fazer muito por Alterosa, isso há de ser reconhecido, mas nós temos que reconhecer que muita coisa não foi feita, apesar do esforço de alguns vereadores. Temos um CEMEI ali conhecido como CEMEI Fantasma, temos ali crateras nas ruas, temos ali uma praça que parece mais que foi a praça de Chernobyl, enfim, apesar do esforço de alguns vereadores. Mas na última quarta-feira, um vigilante, ele foi levar sua filha no ponto de ônibus às 22 horas, e esse vigilante chamado Arley, ele foi assaltado, e nesse assalto o vagabundo deu um tiro no seu peito. Por que eu trago aqui esse assunto? Porque é um vigilante, nós temos aqui 3 vigilantes possivelmente na entrada dessa casa, para guardar armados o patrimônio dessa casa. E claro, por tabela também as nossas vidas, se necessário. Para o governo federal, esses vigilantes estão aptos para portar uma arma quando precisa proteger a vida dos outros e o patrimônio dos outros. Mas quando é para proteger a própria vida, esses caras estão inaptos. Isso é lamentável. Esses heróis que eu chamo de heróis invisíveis. Por que heróis invisíveis? Porque muitos, na intenção de desvalorizar a profissão desses homens valentes, os chamam de guardinha, quando, na verdade, se não fossem esses vigilantes profissionais capacitados e aptos para portar uma arma, talvez a nossa cidade estaria muito pior. E o Arley, vigilante que foi ali baleado por 2 vagabundos armados, se ele tivesse armado, certamente ele poderia ter revidado e mandado esses 2 bandidos para visitar o capeta. Então, por isso que eu defendo o porte de arma para vigilante. Já temos algumas PLs já andando, em andamento na Câmara Federal, e espero que muito em breve esses nobres colegas possam ter o seu porte de arma, para que, apesar e além de proteger o patrimônio dos outros e a vida dos outros, que possa também proteger a própria vida. Obrigado, presidente. Presidente, depois da fala.
Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquinho. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha na galeria, os funcionários dessa Casa de Leis e a todos que nos acompanhem pelos canais oficiais da Câmara. Quero também aqui prestar minha solidariedade à nossa amiga Laís da Guarda, deixar os meus sentimentos, né, pela perda dessa criança tão esperada, o Ravi, né, e que Deus possa confortar o coração da nossa colega, juntamente com toda a sua família. Eu também tive perda da minha primeira filha, né, com problemas de atendimento médico, né? Ela seria a mais velha das minhas filhas, e é muito triste mesmo ver esse momento da nossa colega Laís. Que Deus possa confortar, consolar o coração da nossa Laís da Guarda. Quero também, senhor presidente, dizer que hoje estive com o nosso prefeito Everson, levando para ele algumas solicitações, algumas reivindicações das nossas comunidades, da cidade da Serra, e principalmente da minha região aqui de Planalto Serrano, onde levei as demandas prioritárias de drenagem na Avenida Colatina. Também levei até ele demanda de reforma da nossa Praça do Trabalhador, do campo do Armesinão. Levei para ele também a necessidade de estarmos realizando um mutirão de limpeza na comunidade Planalto Serrano Bloco B. E ele ligou para o secretário Anivaldo para que pudesse colocar no cronograma, assim que terminasse aonde deu início, estaria indo para Planalto Serrano Bloco B, atendendo a nossa solicitação. Também solicitei a reforma da praça, depois do supermercado Nossa Rede ali, que a praça também está precisando de uma reforma. E também solicitei um atendimento, pelo menos uma vez por semana, da saúde, da nosso atendimento itinerante de saúde em Planalto Serrano Bloco C. E assim nós fizemos ali o nosso papel. O papel do vereador, que é um papel árduo, que é receber as demandas, o sofrimento da população e levar quem tem, de fato, poder para executar. E é nesse meio aí que a gente fica, dialogando, insistentemente, conversando, e tenho certeza e convicção, senhor presidente, que o nosso prefeito Everson, que tem feito um brilhante trabalho na Serra, que tem dado continuidade ao trabalho extraordinário do nosso prefeito Sérgio Vidigal, porque hoje aqui a gente discute questões pontuais, mas a Serra cresce muito, a Serra se desenvolve muito, e em várias questões tem avançado na segurança pública, no investimento na educação, na saúde, e aí eu quero parabenizar e agradecer o prefeito, que sempre está aberto ao diálogo. Parabéns, o Everson, pelo trabalho, obrigado por ter me recebido e acolhido as nossas demandas, e dizer às nossas comunidades que em breve teremos muitas novidades aí. Quero, para finalizar, senhor presidente, pedindo a sua tolerância aí, parabenizar o meu amigo lá do bairro Camará, Rogério, que, inclusive, faz um brilhante trabalho em parceria com lideranças e parceiros de Vossa Excelência lá, William, vereador William, William Miranda. E escreveu a sua chapa lá para o dia 6 agora, e não tivemos, foi chapa única. Parabenizar o Rogério pela liderança forte que ele é em Camará. Conversei com o prefeito também sobre o bairro Camará, e com certeza nós teremos novidade juntos para aquela comunidade que merece muito. Parabéns ao Rogério e toda a formação da nova diretoria
ali do bairro Camará, que é chapa única. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos vocês. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Ferraz. Presidente, no sábado eu recebi a notícia, através de um amigo em comum, o Paulo Vitor Gani, do falecimento do Ravi, filho da nossa amiga Laís e do nosso grande amigo Ramon. Ó Pai do céu, posso confortar o coração de toda a família. Pode ter certeza, onde ele estiver, está num lugar muito melhor do que nós, tá bom? Um abraço à família, prestar essa singela homenagem, essa singela solidariedade. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde à galeria. Cumprimento a galeria em nome do líder de Feu Rosa, Rafael Pereira. Venho nessa tarde pedir um minuto de silêncio para o seu João Quinupe, morador antigo da minha comunidade, pai do nosso amigo Luciano Quinupe, presidente do Flacerra, que faleceu na semana passada e que era uma bênção para a nossa comunidade. Tenho certeza que Papai do Céu, com 91 anos, recolheu para fazer parte do time seleto que tem no céu. Queria aproveitar para pedir um minuto de silêncio para o Ravi, a Laís, que prestou um serviço à frente da guarda, mas que tenho certeza que no seu retorno vai continuar prestando um ótimo serviço para o nosso município. Quero aproveitar para dar um abraço na Laís nesse momento tão difícil. Gostaria de agradecer ao secretário Enivaldo Dias e o prefeito Everson pelo mutirão de limpeza feito no bairro Portal de Jacaraípe. Um show onde a gente conseguiu equalizar o serviço de poda, de capina, de limpeza das bocas de lobo e trouxe a dignidade de volta para aquele bairro, presidido pelo Liliu e a vice, uma mulher forte, Lina Mendes, que conduzimos aquele mutirão junto com a sua diretoria, deixando o bairro na melhor condição possível. Gostaria também de parabenizar a secretária de Educação, que hoje é aniversário dela. O parabéns, Serrinha, é para a Maiara, mas o presente é para a cidade da Serra, que tem desempenhado um ótimo trabalho, sem correr da luta, com as dificuldades, sim, que a cidade do tamanho da Serra enfrenta, mas uma jovem de coragem, uma jovem de luta, uma jovem de batalha. Repito, parabéns, Maiara. Gostaria de terminar o meu discurso, católico que sou, falando do tríduo de São João, que São João não é apenas uma festa, nem apenas uma quadrilha. São João é um santo canonizado pela Igreja Católica e que tem uma história. Então, a comunidade e a paróquia de São José do Calazans, nesse final de semana, conduziu uma festa belíssima na nossa comunidade de São João Batista, apoiado pelo nosso secretário Anderson Madeira, que vem se desdobrando para entregar o melhor resultado, e o prefeito Everson Meirelles. Trago nessa tarde o cumprimento do nosso pároco da nossa comunidade, que vem aqui agradecer a todos pelo apoio e o suporte a essa festa histórica de mais de 30 anos na comunidade de Feu Rosa. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jefinho. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer o prefeito Everson, agradecer aí o secretário Anderson Madeira, agradecer toda a equipe envolvida ali na grande festa, que é a festa dos tapetes de Barcelona de Corpus Christi. Uma grande festa, uma festa que tem uma tradição há anos na cidade da Serra. E eu tenho certeza que o deputado, como sempre esteve à frente daquelas festividades, estava lá presente com a sua família, todos os dias do evento, um evento bonito,
para a cidade da Serra. O deputado está de parabéns, o prefeito está de parabéns, os vereadores também que foram lá prestigiaram, que até o presidente Saulinho também esteve lá visitando, está de parabéns, tem que estar lá mesmo, uma festa bonita, uma grande festa para a população da cidade da Serra. Outra coisa é falar, amanhã teremos a nossa audiência com o tema Saúde Mental dos Profissionais da Educação. É um tema que tem crescido cada dia no nosso município, na nossa cidade, e dizer que os nossos professores estão precisando de apoio mesmo. É hora de debater, é hora de estar junto. Vocês estão vendo vários professores aí afastados por motivos de doenças, principalmente doenças mentais, professores sendo agredidos, né, também nas salas de aula, né? E aí o momento importante de estar debatendo. Vai ser amanhã, a partir das 17 horas, no plenário dessa Câmara. Eu conto com os companheiros, com os vereadores que é da pauta, os que não é também, porque falar de educação não é a pauta de um vereador, de 2 vereadores, é uma pauta de toda essa casa. Educação tem que estar em primeiro lugar também na nossa cidade. Então, a gente está aqui também convidando todos os vereadores presentes, né, para essa audiência pública amanhã, a partir das 17 horas. Também quero aqui compartilhar da dor, né, da nossa companheira Laís. Né, a Laís ela é uma pessoa maravilhosa, né, eu tenho certeza, só Deus para poder amparar ela no colo neste momento. Essa dor que ela está sentindo hoje e nos dias que aconteceu esse fato, só ela mesmo que está assim, sentindo essa dor, só Deus para confortar ela, que é uma dor irreparável de uma mãe perder o seu filho, né, com tão poucos dias de vida, né, não sei direito, mas é uma dor irreparável. E aí eu queria dizer para ela, pode contar conosco, estamos junto com ela, vamos estar orando pela vida dela para que Deus possa estar aliviando as dores dela nesse momento. O que nós podemos fazer nesse momento, nada que a gente vem falar aqui vai diminuir a dor dela, mas orar por ela, pedir a Deus pela vida dela, isso nós podemos fazer para que Ele possa dar força a ela, a família dela, os amigos mais próximos, que é o que a gente pode fazer neste momento. Um minuto de silêncio para Agente Dias, Henrique Lima, Rafaela e professor Renato Ribeiro. Passa primeiro secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, não haverá ata a ser deliberada nessa sessão. Passa primeiro secretário a leitura do expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Voto de pesar número 55/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Nota de pesar pelo falecimento da senhora Regina Célia Nascimento Braga, ocorrido no dia 22/6/2025. Voto de pesar número 56/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de pesar para João Quinúpio, falecido no dia 19 de junho de 2025. Projeto de lei número 635/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações na Lei 2037/97, que trata da instituição
do Conselho Municipal de Turismo do município da Serra e da outras providências. Projeto de Lei 699/2025, de autoria do vereador Leandro Ferraço, denomina logadouro público de rua Lagoa Pau Brasil, no bairro Hélio Ferraço, neste município, e da outras providências. Projeto de Lei número 57/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes, dispõe sobre a obrigatoriedade de os shopping center localizado no município da Serra disponibilize aparelho abafadores de ruídos para pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA. Projeto de Lei número 359/2025, de autoria do vereador Leandro Ferraço, institui e inclui no calendário oficial de eventos datas comemorativas da cidade da Serra, Arraiá do Castro Alves, a ser realizado anualmente no bairro Conjunto Carapina, 1, e da outras providências. Projeto indicativo número 36/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim, dispõe sobre alteração na Lei 2.360/2001, Estatuto dos Servidores Públicos do município da Serra. Emenda número 38/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim, suprime o artigo 2º do projeto indicativo número 36/2025. Projeto indicativo número 46/2025, de autoria do vereador professor Rudinei, institui o programa de saúde mental dos profissionais da educação da rede pública municipal e da outras providências. Projeto indicativo número 61/2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Cear, dispõe sobre a expansão da implantação de lixeiras subterrâneas para a coleta de resíduos sólidos urbano no município da Serra, em áreas de grandes circulações, como praias, feiras, praças e outros locais estratégicos, e da outras disposições. Projeto indicativo número 93/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro, dispõe sobre a criação do Núcleo Social e de Saúde de Prevenção e Apoio às Mulheres Vítimas do Uso Abusivo de Droga, no programa Serra Mulher é Vida, no município da Serra e da outras providências. Indicações de número 2.916 a 2.937, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Encerrado o expediente, passo ao secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de Lei 168/2024, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim, dispõe sobre a denominação da praça do bairro Divinópolis. Projeto de Lei 168/2024, em discussão. Discussão, vereador Paulinho do Churrasquim. Senhor presidente, gostaria de pedir aos colegas a aprovação desse projeto de lei 168/2024, que dispõe sobre a denominação da Praça do bairro Divinópolis. A Praça do bairro Divinópolis, após a aprovação dos novos vereadores e vereadoras, passará a se chamar Praça Manuela Maria da Penha dos Santos. Manuela foi uma antiga moradora do bairro, é mãe da minha amiga Aparecida de Divinópolis, fundadora daquela comunidade, uma liderança muito importante para a história do bairro. Peço aos colegas a aprovação dessa matéria em homenagem a essa antiga moradora que faz parte da história do bairro de Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Senhor presidente, 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção.
Projeto aprovado. Encerrada a ordem do dia, passo ao primeiro secretário para a leitura dos oradores inscritos. Vereadores inscritos: Stefano Andrade, Henrique Lima, Antônio Carlos Ceiar, Pastor Dinho, Agente Dias, Rafael Estrela do Mar, Renato Ribeiro, Leandro Ferraço, Jefinho do Boneário e o Wellington Alemão. Com a palavra, vereador Stefano Andrade. Bora, Renato, resolve. Você é o líder, Renato. Chama de novo. Com a palavra, vereador Stefano Andrade. Vamos pular, né? Com a ausência do vereador Stefano Andrade, com a palavra, vereador Henrique Lima. Presidente, declino. Com o declínio do vereador, com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiar. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentar os nobres edis dessa casa, os servidores, a todos que nos acompanham aí na nossa plateia e, é claro, os que acompanham o nosso trabalho nos seus domicílios pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade dada para que possamos estar aqui representando um povo, representando uma comunidade que tanto necessita de uma atenção especial, e é por essa razão que creio eu que Deus nos colocou neste lugar. Hoje eu venho a essa tribuna com o coração alegre. Com coração alegre porque eu tenho visto que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão fluindo. 2 projetos meus já foram lidos nessa casa e eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir. Afinal de contas, é por essa razão que o munícipe serrano confiou seu voto ao Antônio Carlos Ceiar. Só quem acompanhou nossa luta, o nosso trabalho árduo durante a campanha, durante os 20 anos de luta em prol da comunidade, é que entende o quanto eu valorizo esse momento e o quanto eu respeito e irei respeitar cada voto que eu recebi. E aqui eu quero antecipadamente pedir aos nobres vereadores, descerá para ser votado nessa casa o projeto de lei se tratando dos contentores de lixo subterrâneo. Andando na nossa cidade, nós vemos ali imagens tristes que têm desvalorizado a nossa cidade, com muitos roedores, trazendo uma imagem negativa da melhor cidade que nós temos no estado do Espírito Santo, que é a cidade da Serra. Uma cidade que arrecada 32 bi anual, ela merece uma roupagem nova, ela merece vestes novas, e é por essa razão que eu tenho me dedicado a cada dia mais, juntamente com o meu jurídico, juntamente com a minha equipe, a quem eu sou eternamente grato, para continuar produzindo. Porque estar nessa casa sem produzir, certamente, tenha certeza, eu preferiria continuar trabalhando na iniciativa privada, vendendo os meus planos de saúde. Mas aqui eu estou feliz, regozijado, porque eu tenho certeza que esses nobres edis responsáveis com essa casa, com o crescimento da nossa cidade, assim como o nosso executivo, irá abraçar e votar esse projeto de lei.
E eu quero apresentar para vocês um vídeo de como é uma situação de apenas um dos condomínios próximo à nossa praia, que é ali em Manguinhos, que é o condomínio Rossi, onde em breve nós teremos uma unidade de saúde, onde nós temos uma praça, onde inúmeras crianças estarão brincando. Será que é isso que nós queremos apresentar para a nossa cidade, as pessoas que visitam nossa cidade? Lembrando, ali em breve será uma rodovia estadual, uma ES 015. Então eu quero que, se possível, os nobres colaboradores possam soltar a imagem para que vocês venham entender. E acreditem, não adianta nós termos na cidade uma lei que fala sobre o processo de seletivo do lixo e quando a empresa recolhe esse resíduo, tudo é misturado. Eu tive conversando com alguns empresários que tiveram que fazer investimentos altíssimos para ter ali o seu alvará sanitário, mas na hora de recolher esse resíduo, é tudo no mesmo balaio, como dizia meu velho pai Manuel Aprígio. Então, afinal de contas, por que nós cobramos tanto e não damos esse retorno? Se possível, solte o vídeo, por favor. Pessoal, eu estou aqui em frente a um condomínio Praça do Sauípe e realmente me deparar com a situação dessa é só uma questão de inteligência. Nós vamos apresentar um projeto onde esses contentores de lixo ficam subterrâneos para que a nossa visão não seja essa visão caótica, horrível e um local com muito odor. É claro que o caminhão vai passar na hora certa e vai ser retirado, mas visivelmente isso aqui é uma questão de saúde pública. Muita mosca, muitos animais que realmente rasgam isso aqui e nada melhor do que usar inteligência. Veja aí um vídeo de o que seria interessante para esse local e vários outros pontos aqui da nossa querida Serra. É um mandato inteligente para pessoas inteligentes. Nobres colegas, teremos uma cidade linda, teremos uma cidade inteligente, e é por essa razão que creio eu que nós estamos aqui. Concede a parte. Com certeza. Nós temos algumas escolas em Jacaraípe que a quantidade de lixo recebida nesses contentores não é o suficiente. Aí cai, os animais espalham esse lixo, e esse lixo são levados até os bueiros, entope os bueiros, e as pessoas vão reclamar de quem? Da prefeitura, do vereador, da liderança comunitária. Então, acredito eu que esse projeto vai fazer uma grande diferença na cidade de Serra. E acreditem, temos mais coisas que nós queremos apresentar, que eu tenho certeza que trará um resultado positivo. Com a palavra, o nobre vereador Jefinho de Balneário. Jefinho de Balneário, não, desculpa, Paulinho do Churrasquinho. Nobre colega vereador Antônio Carlos Ceiá, parabéns pela sua fala. É importante aqui reforçar também que a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Esses contentores que foi feito para ajudar a cidade, questões onde tem um caminhão tem dificuldade de acesso, hoje virou um problema para a cidade, porque a mentalidade das pessoas que precisa mudar, que é garantir a manutenção da limpeza do bairro, da cidade. O caminhão passa 3 vezes por semana em todos os bairros, e, na maioria das vezes, as pessoas não querem aguardar o horário do ônibus, e você coloca lá 2 contentores, daqui a pouco 4, daqui a pouco 6, daqui a pouco... e não tem conta. E não adianta, às vezes, um projeto como Vossa Excelência está apresentando aqui, tão importante e brilhante, mas que, se a população não mudar a sua mentalidade, ele vai deixar ali, vai encher, ele vai jogar na rua. A gente precisa fazer um trabalho de educação, até mesmo para as nossas crianças crescer com esse cuidado com a nossa cidade. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar meu amigo Nilson, Brendo, pastor Fernando, Paulinho Júnior e Santos, que está aí. Parabéns pelo projeto, Deus abençoe.
Apenas para lembrar, a Bíblia fala lá em Provérbios 22:6, ensinai a criança no caminho que deve andar e quando crescer não desviará dele. É por essa razão que eu sou favorável que a educação ambiental comece na escola. Começando na escola, ficará muito mais fácil de nós capacitarmos o jovem, capacitarmos os adultos, porque se nós não levarmos a educação ambiental até as escolas, essas crianças crescerão sem referência. Então, sendo assim, eu já venho aqui solicitar aos nossos nobres edis que votem favorável a esse projeto para que possamos avançarmos a cada dia mais. E tenha certeza que, enquanto aqui eu estiver, estarei buscando apresentar projetos que sejam realmente relevantes para a nossa cidade, assim como as faixas elevadas na frente das unidades de saúde e unidades educacionais de ensino para proteger as nossas crianças, proteger os nossos colaboradores, dentre outros projetos que eu tenho certeza que chegará a essa casa para ser votado. No mais, eu quero apenas agradecer a Deus, agradecer a cada colega dessa casa e tenha certeza que nós vamos trabalhar muito para fazer com que a cidade não seja a maior do estado, e sim continue sendo a melhor, a mais valorizada, porque não se faz turismo, não se faz investimento em uma cidade suja, em uma cidade organizada. E nesse caso do lixo, é uma questão de saúde pública. Porque, infelizmente, esse lixo, quando ele fica espalhado nas ruas, os animais que nós temos soltos nas ruas, eles, não apenas os cães, mas cavalos também, eles espalham e a cidade fica suja. Outro dia eu estava questionando com um cidadão por que ele estava pondo lixo para fora num sábado, se o caminhão passa segunda, quarta e sexta. Ele disse, porque eu quero pôr para fora, porque ninguém tem nada com isso com a minha vida. Eu falei, parabéns, porque esse lixo que está aqui fora, ele pode entupir o bueiro da sua casa e talvez depois você vai querer reclamar com o prefeito, quando o prefeito não tem culpa de nada. E aqui eu quero aproveitar mais esses segundos e parabenizar aí a minha equipe que está presente, meu amigo Dudu Lima, que Deus abençoe, que Deus possa continuar guiando os seus passos e você continue fazendo a diferença na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e toda a minha equipe e que Deus possa abençoar a todos. No mais, uma boa tarde. Com a palavra, vereador Pastor Jim. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui representando a parte da nossa cidade. E como um cristão que sou, e tenho muito orgulho disso, e não só cristão, eu sempre digo terrivelmente cristão. Aleluia. Tenho muito orgulho disso e venho aqui, na minha primeira fala, falar sobre a fala do cachaceiro, que hoje governa o nosso país, que lamentavelmente condenou o ataque de Israel contra o Irã. Então venho aqui hoje fazer uma fala em defesa de Israel, em defesa do Estado de Israel, do seu presidente Benjamin Netanyahu. Nós sabemos que o presidente Lula não tem moral nenhuma para condenar o ataque de Israel contra o Irã. Ele que foi já condenado nas 3 instâncias do poder, do maior poder do Brasil, né? E hoje está na cadeira da presidência, nós não sabemos porquê, desconfiamos dos porquês, mas não sabemos efetivamente porquê. E a fala do presidente Lula foi vergonhosa quando ele condena o ataque de Israel ao Irã. Eu quero deixar claro aqui que Israel está se defendendo. Quando Israel foi atacado, no dia 7 de outubro, nós vimos aí o governo em silêncio, quando estava apoiando ali o Hamas. Então, obviamente, em um estado em que Israel pode ser atacado, não há defesa melhor que o ataque. Infelizmente,
terroristas não conhecem a paz, terroristas conhecem o poder da arma. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra tantas pessoas que venceram guerra através de arma. Algumas pessoas dizem que precisa de paz, por isso não precisa de armas. Eu sou o contrário. Eu acho que precisa de armas para ver paz, porque vagabundo só respeita quando vê o poder bélico. E graças a Deus Israel está conseguindo se defender. Quero deixar aqui a minha fala, como fala de um cristão que sou, como um defensor do Estado de Israel, dizer que a fala do ex-condenado não representa, em hipótese alguma, a maioria massiva dos cidadãos brasileiros que estão apoiando Israel. E diga-se de passagem, quando tivemos aqui algumas tragédias no Brasil, Israel mandou para cá os seus soldados para que pudessem nos apoiar, e hoje nós vemos o amigo de ditadores, o amigo do terrorismo, aquele que sequer consegue combater o Comando Vermelho e o PCC, apoiando o Hamas. Então deixo aqui o meu apoio ao Estado de Israel. Mais uma vez, certamente, ou quizás, né, nós conhecemos o poder da internet, então não há nenhum tipo de dúvida que esse vídeo possa chegar um dia em Benjamin Netanyahu, mas se não chegar, deixo aqui a minha fala em apoio ao Estado de Israel, dizer mais uma vez, a fala desse cachaceiro não representa o povo de bem do Brasil. Os cristãos verdadeiros, não os da Shopee não, os verdadeiros, estão com Israel, estão apoiando o Estado de Israel. Senhor presidente, quero fazer uma outra denúncia. Como os nossos amigos já conhecem aqui, eu sou um fiel defensor das crianças, um fiel, como assim, os meus amigos também, alguns são aqui, mas sou um fiel defensor das crianças. E nós estamos vendo dia após dia, por causa desse governo que nós temos, governo federal, depois nós temos o nosso governo estadual e também o nosso governo municipal, todos eles alinhados à pauta da esquerda. Nós sabemos que os nossos alunos são reféns hoje, reféns de militantes de esquerda que estão disfarçados de professores. Nós vemos no Brasil, recentemente vimos uma professora ensinando como colocar camisinha, desculpa a expressão aqui, mas é importante falar, em um pênis de borracha, colocando a camisinha na sua boca. Aqui na Serra, em Jacaraípe, eu denunciei um professor que inclusive está me processando, eu te vejo nos tribunais, que estava com um pênis de borracha nas suas redes sociais, ensinando para os alunos como é que colocava a camisinha no pênis de borracha, e ele falou que preferia de morango. Então nós precisamos enfrentar essa canalice desses professores militantes, que estão disfarçados de professores. E em Novo Horizonte, uma aluna foi suspensa por 3 dias. Levou um balão de 3 dias, porque ela se recusou a permanecer em uma sala de aula, quando um professor de ciências estava passando um vídeo de como fazer macumba. E o vídeo dizia, pega uma galinha, pega a cachaça, e a aluna, respaldada pela Constituição e pelo ECA, se levantou, foi até a diretora e se recusou a permanecer na aula. Porque o aluno tem direito a se ausentar da aula quando estiver ensinando religião que afronta a sua religião. E essa aluna, de maneira muito sábia, se levantou e foi até a diretora acreditando que encontraria respaldo. Mas ao contrário disso, chegou ali, essa criança foi atacada, a sua fé foi atacada. Segundo essa criança e segundo a mãe dessa criança, a diretora, a coordenadora e alguns professores disseram que o Deus dessa menina, que é o meu Deus, que é o Yeshua, que é o Todo-Poderoso, segundo essa professora, que vão pagar a justiça, que os nossos advogados acompanharam essa família hoje no Ministério Público, nós vamos processar vocês. Segundo essa diretora, segundo essa escola, o nosso Deus é homofóbico e é racista. Porque essa aluna se recusou a assistir uma aula que, segundo a aluna e segundo a mãe, era uma aula que estava ensinando a fazer macumba. Isso não é a única coisa, não é um fato isolado da nossa cidade. Nós vimos uma escola de Vila Nova de Colares que levou os alunos para um centro de Umbanda, para um terreiro de Umbanda. E sabe o que eles disseram? Que os alunos fariam uma experiência gastronômica. A experiência gastronômica que nós cristãos chamamos de ritual. E semanas atrás, vimos aqui nesse plenário, alguns terreiros de candomblé, alguns terreiros de matriz africana se reunindo aqui, se protestando contra mim. Pode levantar todo mundo que quiser, não tenho medo de vocês, porque o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, é o que está me fortalecendo e que vai me fazer permanecer de pé aqui. Não temos medo de vocês. Não temos medo algum de vocês. E nós vamos enfrentar qualquer professor, qualquer doutrinador que tente contra a nossa fé. Não é possível que nós, vereadores dessa casa, a maioria cristão,
A maioria que tem pastores, tem igreja, são membros, são diáconos, são presbíteros. Não é possível que nós vamos deixar isso acontecer. Por isso eu preciso da ajuda de vossas excelências. Essa pauta aqui não é a pauta do pastor Dinho. Ah, mas o Estado é laico. Por isso estou falando, é laico e a nossa fé tem que ser respeitada. Em maneira alguma, em hipótese alguma, eu vou me calar diante do que está acontecendo. Então quero deixar claro para essa diretora, para esses professores, que vocês vão pagar na justiça. Qualquer caso aqui nessa cidade que chegar até o meu gabinete, nós vamos enfrentar. Você quer ensinar macumba, quer ensinar candomblé, quer ensinar cristianismo, você pode ensinar. Mas não obrigue um aluno a presenciar e permanecer em uma sala de aula se a sua fé for confrontada. Então, quero deixar aqui essa denúncia que já fiz nas minhas redes sociais. Inclusive hoje, pela primeira vez na minha vida, estive com a secretária de Educação da cidade. Levei para ela alguns assuntos, entre eles, falei com a subsecretária desse assunto, que eu, como cristão, não vou aceitar. Não adianta. Não adianta, nós não vamos aceitar que os cristãos, os filhos dos cristãos dessa cidade, sejam afrontados nas escolas. Repito, quer ensinar religião, ensina religião, mas não afronte a nossa fé. E deixa aqui um alerta para a cidade, e é por isso que nós precisamos de parlamentares nessa casa cristãos. Não os que usam a igreja para se eleger, não. Os cristãos. Para que fatos como esses não voltem a acontecer. E quando acontecer, nós vamos estar aqui defendendo a nossa fé. Então essa coordenadora, essa diretora, todos eles serão denunciados no Ministério Público por intolerância religiosa. E deixo aqui os meus parabéns para essa aluna, os meus parabéns para essa mãe. E deixo aqui um incentivo para as famílias cristãs dessa cidade. Não baixem a guarda. Não baixem a guarda, porque é isso que eles querem, que nós baixemos a cabeça para que eles possam doutrinar os nossos filhos. Tem mais um assunto aqui, presidente. Lamentavelmente, o nobre colega ali, vereador, que senta naquela quina ali, não está aqui. Infelizmente. É do conhecimento de todos os senhores que eu e o meu amigo Agente Dias fizemos um pedido, estamos recolhendo assinaturas para iniciarmos uma CPI nessa casa. E aí, nós temos visto que grande parte da cidade, ela deseja saber o que está acontecendo com os uniformes escolares dessa cidade. Nós sabemos, e é de conhecimento de todos nós, que existe coelho nesse mato. Mas para que nós possamos saber exatamente o que está acontecendo, nós precisamos de uma investigação. E uma CPI é o que poderia trazer luz a este problema. E todos os vereadores aqui, de maneira respeitosa, eles podem e devem se posicionar do jeito que quiser. E nós não colocaremos pressão. Por quê? Porque o mandato é de vossas excelências. Vocês têm a responsabilidade com o vosso mandato. Agora, não venha desmerecer a minha luta. Porque um vereador dessa casa, que não está presente aqui, foi em um grupo de WhatsApp e disse que eu e o Agente Dias somos artistas, estamos fazendo teatro. Eu queria saber se pais sem uniforme é teatro. Eu queria saber se pais que não têm condições sequer de comprar uma bermuda está fazendo teatro. Porque eu poderia confrontar também o nobre vereador e perguntar se ele está fazendo teatro com as igrejas, quando ele votou aqui em um projeto claramente que incentiva o aborto. Eu quero saber se é um teatro com a igreja. Se o fato é confrontar a posição de cada vereador aqui, esse jogo vai piorar. Porque eu respeito a posição e a decisão de cada vereador. Agora, não vá em grupo de WhatsApp falar que estou fazendo teatro com o meu mandato. O meu mandato está sendo sério, com responsabilidade. Não tem palhaço aqui, não tem circo aqui. Não faço teatro. Estou falando sério, precisamos de uma CPI. Não quer assinar? Não tem problema. Agora, não coloque em xeque o meu mandato. Não coloque em xeque o sofrimento das famílias dessa cidade. Respeito aquilo que estou fazendo, porque trabalho com seriedade, vossas excelências são testemunha aqui, e repito, se há algum de vocês que queira se manifestar sobre algum caso de corrupção minha, se levantem e se manifestem,
Se há algum de vocês que querem se manifestar falando que eu pego alguma mulher que tem amante, se manifestem. Se há algum de vocês que sabe de algum caso da minha pessoa que condene o meu cristianismo e a minha postura de fé, se manifestem. O que faço aqui é fazer com que o meu mandato não seja apenas um mandato de vereador, mas um exemplo de cristão nessa casa. Porque nós sabemos que muitos pastores vagabundos já passaram por aqui e mancharam a imagem do cristianismo. Então peço muito respeito ao meu mandato, porque não tem ninguém fazendo teatro aqui e não tem ninguém brincando aqui de ser vereador. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Agente Dias. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos nobres colegas. Cumprimento a galeria e cumprimento aos internautas que nos assistem. Presidente, é sabido que a presença nessa legislatura, minha e do Dinho, vem provado que a nova forma de se comunicar com os eleitores e com a população da Serra vem se tornando muito eficiente, que são as redes sociais. Isso aí nós não podemos negar. Inclusive, eu estava conversando com o novo vereador Jefinho do Balneário, e ele falou que nunca teve visualização no Instagram dele como ele teve nesse final de semana. E eu falei, agora você entende quando eu falo de um assunto? Ele, eu entendo. Então, por termos essa nova forma de mostrar e se comunicar, não significa que somos melhores ou piores do que qualquer colega aqui nessa casa. São as ferramentas que cada um tem. A prefeitura tem a questão da comunicação, da rede social da prefeitura, os nobres colegas que têm lideranças os auxiliam, e eu e Pastor Dinho, literalmente, nós só temos a rede social. E é muito triste, presidente, e dizer que, ao tentarmos instaurar uma CPI nessa casa para apurar uma possível irregularidade numa licitação, alguns colegas irem em grupos, ou até mesmo no privado de pessoas, e falar que nós somos artistas, que estamos nos promovendo para a eleição do ano que vem. E colegas até mesmo que vieram falar aqui comigo que iriam assinar a CPI. E aí, ao ser confrontado, eu acredito, pela população, pelos seus eleitores, que é natural, eu acho que quem votar na gente tem que nos confrontar nos posicionamentos. Mudou a postura. E, novamente, aqui eu digo, ninguém é obrigado a assinar a CPI, cada um faça do seu mandato o que bem entender. Pode ser que eu e Dinho estemos aqui gritando sozinho, que só tem as nossas duas assinaturas. Mas mesmo que nós não conseguíssemos instaurar essa CPI, nós tentamos. Nós tentamos. Então, dizer aos nobres colegas que respeito a opinião de cada um, mas é chato vir aqui na minha frente falar que vai assinar a CPI e depois falar no privado com uma pessoa que eu estou me promovendo para a campanha do ano que vem. É muito chato isso. E Dias, como é que você sabe disso? É porque as pessoas me mandaram. E do nobre vereador que o Dinho não quis citar o nome, também não vou citar, que está aqui presente, no caso dele foi pior, que foi num grupo, chamando a gente de artista. E, senhores, vossas excelências, a população está vendo, quando frases como essa são ditas, vocês estão atacando a própria população. Nós fomos no bairro José de Anchieta e ouvimos a população. É eles que estão falando, não é o Dias, não é o Dinho, são eles. Assim, novo vereador Henrique, que nós vamos em Ferrosa, fomos hoje em Nova Almeida, nós vamos girar os bairros para provar que não é a gente, é a população que está falando. Então eu peço, nobres colegas, cuidado ao falar isso, porque vocês estarão atingindo essas mães e pais que estão revoltados. Bom, agora eu quero passar para o próximo assunto e eu gostaria que passasse um vídeo, por gentileza, que eu desci. Bom, acho que eles balearam o cara comigo. Ali, como vocês podem ver, dois guardas civis municipais de Viana, aqui do lado, foram baleados.
Viana. Ele acabou de agonizar, mano. Esse aí é o vagabundo que agora não está mais entre nós. Morreu. 2 pistolas na cintura dele. Gostava de ostentar armas na rede social. Bom, o que eu quero trazer com esse vídeo aí? Não foi na Serra, mas foi com os agentes da Guarda Civil Municipal de Viana e poderia ter acontecido aqui na Serra, porque nós temos a Guarda Civil Municipal aqui. Eles estavam abordando uns indivíduos que estavam na rua, sentado. E aí esse maldito levantou na hora da abordagem, puxou a pistola e saiu atirando para tudo quanto é lado, sem se importar que tivesse criança na rua, família, nem aí. Os guardas prontamente revidaram, presidente, que veio acertar o indivíduo, e graças a Deus veio a óbito, só que ele também acertou os guardas. E os guardas agora passaram por cirurgia, eu acho que um já foi liberado, saiu, e o outro ainda está no hospital. Mas o que eu quero dizer sobre isso? A nossa profissão, e aqui eu digo não só da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil, é uma profissão diferenciada no quesito que, literalmente, nós estamos na rua, dando a nossa vida em prol da população. Ah, Dias, mas vocês recebem para isso, vocês ganham para isso. Sim, eu ganho para defender a população, não ganho para morrer. Porque não tem preço no mundo que pague uma vida. E aí, quando eu olho para a Serra, e novamente eu preciso trazer isso aqui, presidente, se esses guardas civis municipais de Viana que tomaram o tiro tivessem sido os guardas civis municipais na Serra e tivessem tomado tiro em serviço, por causa do prefeito Sérgio Vidigal e dessa Casa de Leis, eles teriam que dar um atestado médico, eles estão baleados, e eles perderiam um valor no seu salário. Dias, você está falando disso aqui de novo? Sim, de novo. Porque nós aprovamos, nós não, que eu não estava aqui, e eu não posso julgar os vereadores que também não estavam. Mas alguns vereadores aqui votaram sim nesse projeto do ano passado, e toda vez que aconteceu uma situação semelhante, eu vou trazer aqui. Por que o prefeito Everson não reviu esse projeto ainda? Essa lei, na verdade, que agora virou. O guarda municipal na Serra, ele não pode mais passar mal, ele não pode quebrar mais a perna, ele não pode tomar tiro, porque ele vai perder no seu salário. E aí, vamos fazer uma balança? Por que eu vou ficar na rua me arriscando, tomando tiro, se eu posso ir para o administrativo e ficar protegido? Isso tirou o incentivo daqueles guardas que estavam na rua combatendo a criminalidade. Tem ainda os que, mesmo se arriscando, correndo o risco de se machucar, ainda querem proteger a sociedade. Eu mesmo, com o meu mandato aqui, ganhando meus 18 mil de vereador, eu estou na rua, protegendo a sociedade. Amanhã eu estou de escala. Amanhã eu posso tomar um tiro e não estar mais aqui. E o que me faz ficar na rua? Eu não tenho incentivo do executivo. Vou lá, dou um laudo, falo que não estou bem e vou para o administrativo. Então, essa lei, não vou falar projeto, essa lei ela é um absurdo. Porque a nossa profissão ela é constantemente uma profissão de risco. E aí eu venho aqui e falo das viaturas, falo da questão dos equipamentos obrigatórios da viatura, freio, giroflex. Tem coisa, nobres colegas, que não dá para defender. Não dá para defender. Eu entendo que às vezes precisam se posicionar alguns dos senhores em prol da gestão. Eu entendo que é cobrado, mas tem umas situações que é difícil de defender. Então, infelizmente, se amanhã o agente Dias, ao assumir a viatura dele na Guarda Municipal e tomar um tiro, eu perco parte do meu salário, assim como os demais. Isso é um absurdo. Eu tenho certeza que, se esse projeto viesse para reduzir o salário de vereador, que passasse mal, que quebrasse a perna, que quebrasse um braço, não pudesse estar na sessão, eu duvido que esse projeto passaria na casa. Eu duvido que passaria. Então, por que tem que passar com guarda municipal ou com outra categoria que está em constantemente risco? Eu trouxe um exemplo ali no vídeo de Viana, que é aqui do lado. Imagino que não pode acontecer na Serra.
Então, eu deixo aqui o meu desabafo, uma reflexão aos nobres colegas. Sempre irei defender minha categoria, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque eu sou da segurança. Eu fico muito admirado em ver, quando eu vejo a Rafaela defendendo a causa dela dos animais, o professor Rudinei a educação, o professor Renato a educação. É bonito ver essa bandeira. Então, quando eu subi aqui falar pelos meus irmãos, é porque eu estou lá sentindo a temperatura do fogo. Senhores, eu estou falando, amanhã eu estou de escala e eu posso tomar um tiro e não estar mais aqui. Então, existem falas aqui dentro que às vezes ofendem a gente. Existem projetos que tiram o benefício da categoria, que de certa forma também ofende a gente, desestimula. É por isso que hoje a gente vê 10 guardas na rua, 12 durante uma escala. Dias, mas nós temos 140 guardas, sim, mas a gente tem 10, 12, 15 no máximo. Cadê os demais? O pessoal está indo para o administrativo, outros estão de férias, não tem mais incentivo. Ao invés de a gente criar um projeto que eu faça parte do salário do guarda ser retirado se ele der um atestado, por que eu não crio um beneficiando aqueles que não dão um atestado? É só fazer o contrário. Então eu espero que seja revisto essas questões da guarda e que Deus abençoe a vida de todos. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Concede a palavra, presidente. Seu Hélio. Quem pediu a palavra? Com a palavra, vereador Wellington Alemão. Boa tarde. Boa tarde aos nobres colegas. Quero saudar a todos, saudar a presidência na pessoa do nosso amigo Dr. William Miranda, saudar toda a galeria e dizer que hoje é um dia muito feliz para José de Anchieta, para a Grande Anchieta. Hoje estive reunido com o nosso secretário de serviço, conversamos bastante sobre a travessa da Rua Angico, onde vai receber ali o total, pela sua totalidade, vai receber o asfalto ali, um recapeamento, um tapa-buraco que vai contemplar todo o beco, né? É um sonho dos moradores ali, os moradores estão cobrando muito, é algo simples, mas que muda verdadeiramente ali a realidade daqueles moradores. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui nessa tarde de noite, chegando noite já, é que também as obras do PAC e já iniciou ali a primeira em Felrosa, a unidade de saúde, a parceria, né, o investimento, e em breve vai ser também contemplado o bairro Jardim Tropical e também o bairro José de Anchieta. Os meus agradecimentos, que essa reforma com ampliação naquela unidade de saúde, tanto Tropical como José de Anchieta, é muito importante para a nossa população, doutor William Miranda. Ali, hoje, José de Anchieta atende mais de 15 mil moradores, aquela unidade. Nós estamos ali com a responsabilidade de Solar de Anchieta, José de Anchieta 2, Anchieta 3, aquela região todinha ali, e a gente ali está sobrecarregado. E fico feliz de ouvir do nosso secretário, quero parabenizá-lo e dizer que somente com um trabalho muito sério, nós vamos continuar avançando, não só em José de Anchieta, como em toda a cidade da Serra. O senhor concede a parte? Conceda a parte, nobre vereador Paulinho Churrasquinho. Parabenizar a Vossa Excelência, né, pelo trabalho que desempenha na sua região, pela forma que conduz o seu mandato através do diálogo, parceria, buscando o melhor para a população da cidade da Serra. Quero também registrar um agradecimento especial aqui ao nosso prefeito Everson Meireles e ao nosso secretário de Saúde, Diogo,
a notícia boa para Planalto Serrano, Bloco B. O secretário hoje, depois que eu estive com o nosso prefeito Everson, que ligou para o secretário Diogo, pedindo para que ele olhasse com carinho a liberação da troca dos fios da Unidade Básica de Saúde Planalto Serrano, Bloco B, para que pudesse instalar novos ar-condicionados ali. Ainda não teriam sido instalados porque a fiação não tinha capacidade, mas foi autorizada e agora serão instalados novos ar-condicionados na UBS de Planalto Serrano, Bloco B. Quero aproveitar aqui e também cumprimentar o presidente da comunidade de Campinho da Serra 1, meu amigo Endel, o Carlos, que era vice-presidente também, agora faz parte da chapa, e meu pastor Lindomar também. Desejar uma ótima tarde a todos vocês e dizer, nobre vereador Rafael Estrela do Mar, a gente precisa continuar lutando, trabalhando para que o nosso mandato seja um mandato de transformação. Transformação na vida das pessoas que mais precisam. Muito obrigado, Deus abençoe Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre vereador Paulinho do Churrasquinho. E são essas informações que nos motivam todos os dias a continuar acordando bem cedo, indo para a rua, conversando com nossos moradores e entendendo que de verdade precisa ser mudado em nossa comunidade. Sabemos que nem tudo está perfeito. Sabemos que na região, conforme eu falei na sessão passada, é composta por mais de 20 mil pessoas. E o Rafael tirou apenas 2.900 votos naquela região. Sendo assim, há pessoas que concordem com o nosso trabalho e há pessoas que não concordam com o nosso trabalho. E eu aqui, o vereador Leandro Ferraz está fazendo uma breve intervenção positiva, que eu falei apenas, mas eu tenho fé em Deus que mais votos virão pelo trabalho, pela presença de rua, por encarar a realidade. Eu encaro a realidade. Eu sei da dificuldade da prefeitura. Eu sei. E o que eu faço quando eu sei da dificuldade da prefeitura? Eu busco diálogo. Eu busco investimentos. Eu encaro o problema. Eu encaro. E não sou diferente de nenhum colega aqui nesse parlamento. Eu sei que todos são trabalhadores. Mas eu tenho uma forma, pela minha região, diferente de trabalhar. Uns trabalham de uma forma e outros trabalham de outra. Eu trabalho acordando muito cedo, visitando vários locais da minha comunidade, ouvindo, sim, várias reclamações, mas também, sim, vereador, nobre vereador Agente Dias, ouvindo também muitos elogios. E, por sinal, e aqui eu quero deixar um recado, eu gosto de ouvir as reclamações. Professor Rodinei. Eu gosto de ouvir as reclamações e faço reunião toda segunda no meu gabinete, faço um culto e logo em seguida faço uma reunião com toda a equipe, onde estamos acertando, onde estamos errando e vamos buscar, sim, acertar mais do que errar. Então não espere desse vereador aqui, não espere de saber de um problema, de uma dificuldade, de eu cruzar os braços ou eu ficar fazendo conversas, não vou falar aleatória, mas conversas vazias. Eu venho aqui, busco investimento e ajudo o nosso prefeito, que tem a minha total confiança. E aqui quero fazer em público, eu não sei se já foi feito, eu precisei de me ausentar um pouquinho do plenário, mas eu quero parabenizar a nossa secretária de Educação pelo seu aniversário e dizer que contamos sempre com um belo trabalho que a senhora vem prestando na nossa cidade e também quero dizer que a Secretaria de Educação pode contar com esse nobre vereador. Com a parte, vereador C.A. Nobre vereador, eu sei que a parte é para tratar do assunto relacionado ao que o nobre vereador está aí usando a tribuna,
mas nesse momento eu me sinto honrado com a presença de dois amigos, duas lideranças ali da nossa querida Grande Jacaraípe, que é a Poliana e o meu amigo Elcio Viana. Elcio Viana, a quem eu tenho a honra de dizer que somos amigos há mais de 30 anos. E seja bem-vindo a essa casa, Elcio Viana e Poliana. Tenha certeza que o nosso mandato está à disposição da sua comunidade para o que vocês precisarem. Essa casa é a sua casa. Tenham vocês uma excelente tarde. E convido para tomar um café no nosso gabinete daqui a alguns minutos. Continuando aqui e voltando, que eu esqueci também de sinalizar, que lá em José de Anchieta 3 também vamos fazer uma intervenção, tanto na rua Porto Alegre, quanto na rua Fortaleza, no que tange a parte de drenagem. E também o bairro Cantinho do Céu, nós estivemos com o secretário, aonde ali na Rua do Solitário, descendo para Central Carapina, também os moradores têm uma dificuldade naquele retorno, no final da rua, que o ônibus utiliza para fazer o retorno. Também o secretário se comprometeu de colocar um material lá, um solo brita, algo que venha firmar ali, para que quando venha a chuva, os ônibus possam fazer a convenção, possam fazer a manobra segura e os moradores daquela região não ficar desassistida. Então esse é meu papel. Encontramos a dificuldade e buscamos juntos a resolução. No mais, quero parabenizar a todos, dizer que o bairro José de Anchieta está aberto para os nobres colegas que assim quiserem, mas de fato que venha contribuir com o crescimento não só da nossa Grande Anchieta, mas também como de toda a cidade da Serra. No mais, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, e o prefeito Everson, conta com o nosso trabalho, que nós estamos aqui para, de fato, discutirmos a cidade e trazer, de fato, algo que traga o crescimento ainda mais da nossa população e também da nossa querida cidade da Serra. Conte com o nosso mandato. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores que aqui estão. Quero cumprimentar. Eu ia falar todas também, mas eu dei uma olhadinha aqui, não achei nenhuma vereadora. Mas boa noite a todas, que elas estão aqui na Câmara. Quero cumprimentar todos que estão na galeria, nos acompanhando. Em especial, meu amigo Elcinho. Né, Elcinho? A melhor muqueca da região de Jacaraípe. Sempre estou lá visitando Elcinho há alguns anos já. A gente senta, bate papo, toca violão. Parabéns, Elcinho. Além de ser um empreendedor lá de São Patrício, você é uma grande liderança naquela comunidade. Então, parabéns aqui. Cumprimentar meu amigo Elias, que ali está também. Casal abençoado que está aqui. Cumprimentar o presidente do bairro Morada de Laranjeiras. Parabéns pela gestão que tem feito lá. E inicio minha fala. Eu, eu sempre vejo aqui os amigos, os nobres vereadores, alguns confrontos, que ocorrem aqui. Discussões, às vezes, mais acaloradas. Discussões também democráticas, Paulinho? Quando não há ofensa, entre um vereador e outro, são discussões democráticas, porque cada um defende a sua bandeira, como falou a gente Dias, ele com a sua experiência e conhecimento sobre a Guarda Municipal, professor Rudinei na área de educação, alguns colegas defendem suas comunidades, e eu queria fazer uma correção na minha fala, inclusive ao agente Dias, que está aqui, o colega nobre vereador. Na última sessão, eu iniciei a minha fala
falando que muda-se o circo, mas os palhaços continuam os mesmos. E eu falo, olhando para você, nobre vereador, e por isso nem citei o seu nome, porque me direcionava ao deputado do seu partido, e aos assessores desse deputado, porque eu fui vítima dele, e você conhece bem a história, acho que nem eu preciso citar essa história aqui, fui vítima dele, não só eu, mas todos os servidores que trabalham e trabalhavam no Cine, alguns já saíram, alguns tiveram problemas psicológicos, foram acompanhados por psiquiatra por algum tempo, tiveram problema de depressão, tiveram que fazer acompanhamento médico. Então, eu presenciei e vivenciei toda a situação causada pelo deputado. E por isso me referi, porque quando eu falo que muda-se o circo, o local, né, de atuação dele, ele não se adentrou numa área do Cine, uma área pública, como já fez também em outros lugares e outras UPAs, e eu não vejo problema nenhum fazer fiscalização. Eu acho que faz parte da prerrogativa do vereador. É a nossa responsabilidade fazer fiscalizações, mas também temos que saber até onde podemos ir com nossas fiscalizações, até onde a gente pode entrar, qual é o nosso comportamento dentre essas fiscalizações. Hoje conversava com o pastor Dinho sobre isso, né? Sempre a gente está conversando sobre essas questões. Então, olhando para você que estava me direcionando ao deputado, conceda a fala. Obrigado pela parte, novo vereador. Quando eu subi à tribuna aqui e disse ao senhor, a Vossa Excelência, que eu estava na fiscalização, é por conta de que até o jornal Tempo Novo acabou me poupando da matéria, já a Gazeta não. Só que a nota da prefeitura, ela cita o meu nome. Então eu precisava deixar claro a Vossa Excelência e os demais colegas que eu também estava na fiscalização. E eu gostaria de passar para todos os meus colegas aqui nessa casa que cada um é responsável pelos seus atos. Talvez criou-se uma expectativa de que eu e o pastor Dinho fosse tomar posturas de fiscalização nesse município, e talvez vendem-se isso em que até hoje a gente não tomou. Pegue toda a nossa fiscalização das placas solar em São Diogo, do almoxarifado, que foi permitida a nossa entrada, nós temos isso gravado. Hoje, por exemplo, dialogamos com o diretor no lado de fora da escola, mesmo tendo um vídeo com 10 caixas de uniforme dentro, que a secretária Maiara não sabia, que ela ficou sabendo hoje porque fomos lá mostrar para ela. E aí tomamos a postura o quê? Coerente. Então, o que eu peço aos nobres colegas? Quando chegar qualquer informação, se o dia estiver, desconfie, porque eu atuo na Guarda Municipal lidando com ocorrências complexas diariamente. Maria da Penha, estupro, violência, cumpro mandado de prisão. Não que eu esteja imune a cometer erros, tá, novo vereador? Mas eu me policio muito a não cometer abusos. Por isso que quando eu publico um vídeo, como eu publiquei em José de Anchieta, a gente não mostrou o rosto sequer de uma criança, de um morador. Eu tenho todo esse cuidado. Então, por isso que eu fiz questão, aceito as suas desculpas, e eu achei um pouco estranho pelo conhecimento que Vossa Excelência tem. Muito inteligente, Vossa Excelência. Então, precisava passar aquilo e eu aceito sim. Sim, obrigado pelo seu posicionamento. E como eu falei, tanto que eu não citei o seu nome, justamente por isso, eu tinha acompanhado a matéria no Tempo Novo, do qual eu tenho uma amizade muito grande pelo Yuri e pelo Jererel, que são amigos, e por isso não citei seu nome, mas por conhecer a forma de abordagem do deputado, me referi ao deputado em questão. Concede a parte? Concedido. Parabenizar Vossa Excelência, nobre vereador Renato Ribeiro, que demonstrou que o trabalho, a força do trabalho de Vossa Excelência se sobressaiu, aquela desastrosa ação feita ali por aqueles vereadores e pelo deputado, de forma totalmente sem uma devida cautela e respeito às pessoas que trabalhavam ali e pelo trabalho que Vossa Excelência sempre
fez ali e que, como Vossa Excelência disse aqui, que várias pessoas ali ficaram. Vossa Excelência, eu imagino que passou naquele momento, mas com a cabeça erguida, teve a hombridade de continuar ali, fazendo o seu trabalho, e hoje está representando muito bem a cidade da Serra aqui nessa Câmara, dessa Casa de Leis. Parabenizar Vossa Excelência e dizer que o nosso trabalho é um trabalho nobre, a gente precisa ter muito cuidado com essas ações. Agora mesmo, no mês 4, lá numa cidade, onde um vereador foi cassado por invadir uma casa, invadir uma sala vermelha, onde tinha pacientes ali, doentes, e até perdeu a vida um paciente ali, porque atrapalhou todo o andamento ali dos profissionais de saúde, né? E a Câmara lá cassou aquele vereador que fez de forma errada, né? A fiscalização tem que ser feita, mas tem que também cumprir os critérios. Então, assim, a gente precisa manter esse cuidado, essa cautela. É claro que a nossa prerrogativa é fiscalizar, de fato, mas com muito cuidado, respeito aos profissionais que estão ali, e parabenizar a Vossa Excelência, mais uma vez, por abrilhantar essa Casa de Leis com o trabalho, que é o reflexo do que o Vossa Excelência fez por muitos anos até chegar a essa Câmara, que tenho certeza que veio para ficar. Deus abençoe. Obrigado, nobre vereador Paulinho, obrigado pelas suas palavras. Eu não estava aqui nessa Câmara nos últimos 4 anos, mas acompanhei de perto o trabalho de Vossas Excelências, até porque estava na gestão. Eu não posso deixar nunca de agradecer o prefeito Sérgio Vidigal, né, e toda a equipe, o ex-prefeito Sérgio Vidigal, porque mesmo com toda essa ação, da qual deram o nome aí de uma operação, sempre confiou em mim, sempre confiou no trabalho da equipe que estava ali no Cine, e continuei ali até o final, até pedir exoneração para que eu pudesse disputar a eleição. Eu não me vitimizo com essas situações, até porque é caso passado, quem estava envolvido na ação não estão aqui, né? Acho não, tenho certeza que Deus é justo, e acredito que eles não estão aqui por isso, mas não é bom passar por uma situação como essa. Eu tenho um filho de 10 anos e ele entrar no TikTok e ver o pai entrando numa viatura e um vereador e um deputado falando que eu estava sendo preso, sendo que não foi isso que aconteceu. Mas vamos falar de coisas boas. Fica aqui, nobre vereador Dias, mais uma vez, né, o meu pedido de desculpas, não foi a minha intenção. Falar sobre... Quero parabenizar. Quero... Cedida a parte. Só para não atrapalhar o final dessa parte, eu gostaria de parabenizar o Dias, que hoje conversou com o nosso presidente de Valparaíso, Rogerinho. Acho que o melhor caminho, Dias e Rogerinho, é o diálogo. E, nesse sentido, Dias, tenho certeza que Valparaíso precisa do meu mandato, do seu mandato, do mandato de Rafaela, do mandato do Willi, de todos os vereadores, e tenho certeza que o melhor caminho sempre é o diálogo. Muito obrigado pela sua atitude, Renato. É isso. Nós temos que ter um bridão de pedir desculpa, de conversar e dialogar para melhor pela Serra. Obrigado. Concede uma parte, vereador? Justamente, já vou conceder, justamente acho que o nosso caminho aqui é o diálogo, o respeito entre os pares. Eu acho que a gente vai conseguir avançar muito na cidade. Eu vou conceder a parte para você, mas... rapidinho, não posso deixar de registrar. Eu quero parabenizar, né, o padre Roberto Natal, parabenizar a comunidade matriz Sagrado Coração de Jesus, lá de Barcelona, pela linda festa de Corpus Christi, o 2º maior tapete de Corpus Christi do Estado. Há quem diga, e eu posso nessa tribuna falar, o padre não pode, mas eu posso falar que é o maior tapete de Corpus Christi do Espírito Santo. Mas, independente do tamanho, uma festa maravilhosa, uma festa linda, onde as comunidades se reúnem e trabalham. Foi bacana, na quinta-feira, o Serginho Vidigal esteve lá
conosco para conhecer a montagem dos tapetes. O nosso presidente Saulinho também esteve lá, a gente deu uma volta pelo bairro. É lindo você ver as crianças, né, as famílias confeccionando aqueles tapetes. É um trabalho árduo e eles ficam ali até de madrugada para fazer aquela festa tão bonita e receber tanta gente de fora, né? Os turistas, vem gente de outros municípios, tinha gente, inclusive, moradores de fora do estado que foram lá conhecer. Então, não posso deixar de parabenizar toda a comunidade. E não posso deixar também, Jefinho, de parabenizar o deputado Xambim. Foi ele que indicou, né, esse evento para o calendário do município. Vê a parte, vereador. Foi ele que indicou, então parabenizá-lo também, sempre está envolvido ali. Então não poderia também deixar de parabenizá-lo. Seja da parte. Acho que eu que pediu primeiro. Pode ficar vendo, pode ficar à vontade. Parabéns, Renato. Também quero te parabenizar pela festa de Barcelona, né? Muito linda. Mas eu queria fazer um pedido a você que é vereador da comunidade. Lá na frente, eu não sei se já chegou a teu conhecimento, quando o ônibus chega lá, indo sentido BR, ele tem que manobrar, não é isso? E ali os rodoviários já me procurou para arrumar um jeito de isolar aquele estacionamento do outro lado para dar condições para o motorista fazer a sua manobra, né? E muitas vezes o que acontece? Ele tem que ficar dando ré, vai e volta. Isso já foi solicitado. Eu queria pedir, né, com todo respeito, você é vereador da comunidade, juntar aí para fazer aquele serviço o mais rápido possível para dar condições aos rodoviários. Obrigado, nobre vereador Serrinha. Chegou também para o meu gabinete, né? Eu como morador lá, alguns motoristas também conversaram comigo, também moradores daquela região. Nós fizemos a solicitação à Secretaria de Obras, à equipe de sinalização. Inclusive, a gente recebeu a equipe lá no bairro, né, onde eles puderam ver exatamente onde vai ser a área que vão instalar uma placa ali, proibindo o estacionamento naquela área ali. Vai ter uma placa para que os moradores e pessoas que ficam próximas ali àquela região, que tem oficinas também, eles evitem, né, não possam, na verdade, sejam proibidos de estacionar ali naquela região para que não tenha esse problema dos ônibus, né, de fazer essa circulação, fazer esse contorno ali no final do bairro. Então, a gente já fez a solicitação. Como presidente, eu vou pedir a colaboração dos nobres colegas, mas como presidente da Escola do Legislativo, eu não posso deixar de falar que iniciou hoje, né, o curso de Libras para Todos, aqui no plenário Flodoaldo Borges. O curso de Libras vai até o dia 25, sempre de 9 às 11 da manhã. Então é importante, né, encaminhar assessoria para que possa participar desse curso de Libras, até para que a gente possa atender melhor os surdos que venham a visitar o nosso gabinete. Então é importante a participação. Para finalizar, nobre presidente, eu peço só mais um minuto na minha fala. Eu não posso deixar de parabenizar o nosso prefeito, o Everson Meirelles, agradecê-lo pela presença no nosso evento, né, no evento de Corpus Christi no bairro. Ele com sua esposa, ele esteve lá com sua esposa na parte da manhã, na missa, esteve também à noite nos festejos, acompanhou o show, andou por toda a comunidade, né? É muito bacana você acompanhar o carinho que as crianças têm com o nosso prefeito. As crianças, né, as pessoas abraçavam ali, as crianças pediam para tirar foto com o nosso prefeito. Mas quero parabenizá-lo pela sua gestão e pela inauguração da primeira Avenida Inteligente do Espírito Santo, né, foi inaugurada. Não tem desculpa, está muito lindo aquilo ali. Mas mais do que lindo, está seguro, né, Peixoto? Traz muito mais segurança. Nós temos lá semáforos inteligentes, faixas de pedestres iluminadas, travessia com tempo adaptada para pessoa idosa e com baixa mobilidade, então com mobilidade reduzida. Então os cadeirantes ali vão poder apertar o botãozinho para eles. O tempo do sinal ele vai ser maior para que eles possam atravessar a Aldixéria em segurança. Nós vamos ter aí sensores de fluxo de veículos ali também e os pontos de ônibus com o carregador de celular. Então, tudo isso
inaugurado na Eldixéria. Quero parabenizar o nosso prefeito e salientar que é a primeira avenida inteligente do nosso estado. É a Serra sempre na vanguarda, através de investimento, através de uma gestão séria, uma gestão comprometida com a segurança, com a população da nossa cidade. Por isso, parabenizo o nosso prefeito Everson Meirelles e obrigado a todos e obrigado àqueles que, infelizmente, Leandro, eu não consegui, né? Você cedeu a fala para ele, mas para o meu amigo. Mas eu tenho certeza que o presidente vai te dar uma fala. Quero agradecer a todos. Obrigado, uma boa noite. Concede a palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Eu já tinha feito uma intervenção no início, mas eu queria aqui registrar para a Serra, para os vereadores, para vocês que acompanham, que nesse domingo acontecerá a 11ª Corrida dos Bombeiros Militares do Espírito Santo. Ela sai lá de Vitória, perto lá de onde é o batalhão, perto da Terceira Ponte, próximo do Shopping Vitória. E o município que vai levar os animais, que também vai ter o primeiro evento de adoção na Corrida dos Bombeiros, é a Serra. E eu quero agradecer a Sargento Rafaela, que é moradora da Serra, que é uma grande amiga que fez essa conversa comigo lá atrás, perguntando se haveria essa possibilidade. E hoje eu estive lá no batalhão para verificar o melhor local, mais visível possível, para os nossos animais estarem lá, para mais de 2.000 pessoas que vão passar por essa corrida no domingo. A corrida sai às 6, 6h30 da manhã, então é madrugar ali. Com os animais do rancho, nós vamos tentar levar um pouco mais de 20 animais para terem a chance de encontrar uma família. E é um local que vai agregar muitas famílias que estarão passando por ali. Eu quero convidar os colegas vereadores para participar desse momento. Várias pessoas correm, inclusive do meio político, que são atletas de corrida, vão correr nesse dia. Tem previsto lá vários eventos depois da corrida, dentro do próprio batalhão. Comida, evento mais direcionado para quem vai correr, mas também para qualquer outra pessoa que queira ir participar. E eu preciso agradecer ao comando do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo, primeiro, por ter feito essa conversa comigo aí para abrir o caminho para um evento de adoção na Corrida dos Bombeiros. É a primeira vez que isso vai acontecer, se Deus quiser, a primeira de muitas. Segundo, por terem aberto as portas para o nosso município, a Serra, ser o município que vai levar os animais para esse evento de adoção no próximo domingo. Muito feliz. Quero agradecer ao prefeito Everson Meirelles pela confiança que tem no nosso trabalho dentro da pauta animal, às meninas do Departamento de Bem-Estar Animal, ao Cláudio, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, e dizer que a gente está muito feliz com esses passos que a Serra tem dado e na expectativa de que a gente consiga reduzir, chegar em dezembro com menos de 100 animais no rancho, tá, Peixoto? Você pode adotar uns 2 ou 3, todos os colegas convidados a adotar. E a gente chegando com menos de 100 animais alojados, a gente consegue começar ano que vem com o pé direito, retomando todos os serviços que o nosso município precisa oferecer para a população. Hoje mesmo a gente está com um animal caído, atropelado, que não anda em Taquara, e levamos um de Fel Rosa para fazer uma cirurgia ortopédica. A gente não consegue abraçar o mundo via gabinete, então a gente precisa que o município tenha recurso nessa pauta para conseguir resolver esses casos, essas demandas da cidade da Serra. Concede a parte. Com a palavra, vereador Kleber Serrinho. Queria pedir aqui ao nosso secretário de Serviço que, se fosse possível, a gente está com a demanda de entulho, né? Já tem um tempo que não foi recolhido entulho lá em Eldorado, mas a gente também tem ciência como é que é a cidade da Serra, é muito grande, mas queria pedir aí uma atenção especial. Quarta-feira vamos iniciar mais uma escadaria lá no Eldorado, né, no campo, uma escadaria que vai atender umas 15 famílias que sobe no morro e não tem acesso quando chove, é muito perigoso, e graças a Deus o prefeito liberou a secretária Isabela para estar dando continuidade nas obras de escadaria no bairro Eldorado. E amanhã estaremos com o prefeito Everson Meirelles na visita da Escola de Cidade Pomar, uma obra que está avançando, que logo, logo vai ali abençoar
a comunidade de Cidade Pomar, a comunidade de Eldorado, a comunidade de Novo Porto Canoa, onde vai ter mais de 10 salas de aula, um ginásio lindo, com muita coisa maravilhosa aquela escola. E amanhã nós vamos estar lá visitando, eu e o vereador ali da região, Teilton Valim, que também faz um belíssimo trabalho ali na comunidade. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Senhor presidente, obrigado. Eu quero apenas citar um dado aqui de uma matéria que saiu hoje. A fonte é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. 27 cidades do Espírito Santo, das 78 cidades, ela tem mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores de carteira assinada. Olha que absurdo, 27 cidades têm mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhadores de carteira assinada. Por que chama a atenção de vocês aqui? Porque nós precisamos saber se esses moradores de rua, porque nós já temos algumas informações que sim, alguns, se esses caras são beneficiários de Bolsa Família, se são porque estão nas ruas. Porque muitos deles, repito, alguns vagabundos e bandidos, estão sendo sustentados pelo governo federal, que também não passa... vamos lá. Pelo governo federal, que estão nas ruas de uma cidade sendo financiada pelo governo federal para cometer crimes. Então, peço a atenção do prefeito aqui, para que nós possamos, repito, mais uma vez, investigarmos, irmos para as ruas, para sabermos quem são e quais são esses bandidos que podem, sim, estar sendo beneficiados pelo governo federal para cometer crimes na nossa cidade. Presidente, me concede a palavra? Com a palavra, vereador Jefferson Balneário. Presidente, eu queria fazer uma correção. Na sessão passada, eu falei a questão do pastor Ailton, por ele fazer que eu denunciaria ele por um crime de peculato. Mas eu me enganei naquele momento, que não era peculato que eu queria falar. Eu quis dizer prevaricar, né? Que é o crime que ele está cometendo hoje no município da Serra, por crime de prevaricar. E eu quero dizer que, muito estranho, depois das minhas falas aqui nesta casa, eu fui atacado através das redes sociais por fake news. A gente vai estar apurando cada vídeo, cada fala, cada postagem, e quem tiver envolvimento disso vai ser também denunciado, que eu já fui até a delegacia e já estou tratando do assunto. Então, assim, eu não sei se tem alguma ligação ou não, mas a Polícia Civil vai descobrir se tem ligação ou não com cada fala, com cada vídeo, que nós vamos chegar até quem está fazendo essas fake news no nosso município. E na quarta-feira eu vou falar aqui a matéria completa, eu vou falar na quarta-feira para todos, as pessoas ficarem cientes, porque a minha vida eu não tenho o que esconder. A minha vida é pública e é para todos. Todos podem participar da minha vida e saber o que eu estou fazendo no dia a dia. Esse é o mandato do vereador. Não tenho medo, estou aqui para esclarecer e para punir quem tem que ser punido. Se for necessário, a polícia está aí para fazer o papel dela e investigar, e nós vamos fazer isso na quarta-feira aqui, que nós vamos ter 10 minutos para falar sobre isso, que hoje eu não consegui falar, mas na quarta-feira eu vou estar falando, já guardei a papelada aqui na minha gaveta, para quarta-feira a gente esclarecer algumas coisas aqui para a nossa cidade. Com a palavra, o vereador Leandro Ferraz. Presidente, pegando um gancho na fala do nobre vereador Henrique Lima, em relação à conversa que nós tivemos com o Rogerinho, com a gente Dias, esteve com o Rogerinho, queria parabenizar o vereador pela atitude. Eu, que vim proveniente do movimento popular do município da Serra, sei as dificuldades e também sei as conquistas que o bairro Valparaíso obteve através do mandato do Rogerinho. O Rogerinho é uma pessoa sensacional, fez um mandato espetacular, conquistou grandes feitos para aquela comunidade e, no mínimo, merece o nosso respeito. Queria mandar um abraço para o meu grande amigo Rogerinho e parabenizar o nobre vereador Agente Dias pela atitude. Valeu, um abraço. Concede a parte, vereador. Presidente, concede a palavra? Com a palavra, vereador Jorge Guanabara. Boa noite. Eu queria parabenizar aqui o nobre Agente Dias pela conversa com o nobre líder comunitário de Valparaíso, Rogerinho, que tem um grande trabalho naquela comunidade. Parabéns, Agente Dias, pela sua postura sensível de reconhecer o trabalho que o Rogerinho tem dentro de Valparaíso. E outra coisa, agora eu quero falar para a minha comunidade de Colina de Laranjeiras.
Esse final de semana estaremos fazendo uma grande festa na comunidade. É a festa de São Pedro do bairro Colina de Laranjeiras. É uma tradição na nossa comunidade, todo ano tem essa festa. Teremos várias festividades, teremos missa na sexta-feira e no sábado. E até domingo teremos várias atrações. Todos estão convidados a comparecer nesse final de semana em Colina de Laranjeiras, lá na Avenida Mestre Álvaro, próximo, lá na praça principal. Aguardo todos. Ficam para a próxima sessão os vereadores Leandro Ferrasto, Jefinho de Balneário e o Hélito Alemão. Encerrados os oradores inscritos, encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.